Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste no YouTube. Estamos aqui mais uma vez após essa data festiva da democracia. Hoje, mais uma vez com a professora Isabela Oliveira, sobre a leitura aqui do nosso livro Olhando para a Alma das Crianças. Hoje nós daremos início à página 174, A Vida é Curta. A leitura fica a cargo da Tamara. Esse presente que nos foi deixado por iniciativa do Hamilton, e hoje sob minha coordenação e orientação da professora Isabela Oliveira. Professora Isabela, sinta-se abraçada. Muito obrigado aos seus pais por estar presente entre nós. A palavra é toda sua. Amém. Muito obrigada a todos os pais e mães. E é sempre uma alegria a gente poder seguir estudando e especialmente poder ter a disciplina, a regularidade, né, que nos ensina o sol, ou seja, todos os dias se levanta e a gente prossegue estudando, porque essa é que é o ritmo da vitória. A constância. Tá bom? Vamos lá. Podemos começar. Muito obrigada a todos e especialmente a quem vai fazer a leitura. Vamos lá. A vida curta. Hellinger para um garoto de aproximadamente 15 anos que se apresenta para trabalhar com ele. O que você anda aprontando? Garoto, o que você quer dizer? Hellinger, você anda causando problemas a algumas pessoas? O garoto, sim. Que tipo de problema? Garoto, não estou me dedicando na escola. Hellinger, você é preguiçoso? Eu também era, mas só quando pequeno. Eles sorriem um para o outro. Hellinger, você não acredita? Garoto, não. Hellinger, para algumas pessoas, vale a pena se dedicar na escola. O garoto olha para Hellinger curioso. Hellinger, principalmente para aqueles que acham que não vão ficar. O garoto fica sério e concorda com a cabeça. Hellinger, por que deveriam se esforçar? Os dois se olham. Depois o garoto olha para o chão pensativo. Hellinger, quero lhe dizer uma coisa. Para morrer, não é preciso ir à escola. Todos são capazes disso sem ter ido à escola. O garoto concorda com a cabeça. Hellinger, já no caso da vida, é diferente. Os dois se olham. O garoto concorda com a cabeça. Hellinger, feche os olhos. Imagine-se de volta à sua infância. Então você vai subindo a escada da vida. Cada degrau dessa escada é um ano. Você sobe até chegar ao degrau de agora. Após um instante, quantos degraus ainda vê à sua frente? Garoto fica sério. Garoto, 10. Hellinger, isso é pouco. O garoto balança a cabeça. Hellinger, 10 degraus é pouco. Para isso não valem os esforços na escola. O garoto fica muito sério. Hellinger, vamos fazer uma coisa nós dois. O garoto concorda. Hellinger, mesmo? Hellinger estende a mão ao garoto, que a toma. Hellinger, de acordo? O garoto diz que sim com a cabeça. Hellinger, ok, fazer algo com você. Diga-me algo sobre sua família. Seus pais ainda estão juntos? Garoto, sim. Hellinger, você tem irmãos? Garoto, sim. Uma irmã mais velha. Hellinger, algum dos seus pais teve um relacionamento anterior? Garoto, não sei. O garoto diz que seus pais também estão na sala. Hellinger pede que eles se sentem ao seu lado. Hellinger para o pai. Aconteceu algo em particular na sua família de origem? Pai, houve um assassinato. Hellinger, quem foi assassinado? Pai, o pai da minha... Hellinger, por quem? Pai, por um assassino desconhecido. Hellinger, quantos anos tinha seu avô? Pai, uns 40. Hellinger escolhe um representante para o avô assassinado e o posiciona.
Após um instante, o avô olha a seu redor e dá várias voltas em torno de si mesmo. Depois olha para o chão como se estivesse olhando para vários mortos. Hellinger para o pai. O avô esteve na guerra ou em algum outro tipo de conflito? Pai. Ele era boxeador. Hellinger. Houve alguma morte durante uma luta de boxe? Pai. Não. Hellinger. Ele está olhando para muitos mortos. Pai. Eu não sei se ele já matou alguém. Hellinger. Não estou dizendo que ele tenha matado alguém, mas está olhando para muitos mortos. Pai, muitos dos seus filhos morreram cedo. Minha mãe tem 60 anos. Desde os 48 anos, tem várias doenças estranhas. Hellinger, vou tentar uma coisa. Hellinger escolhe 6 mulheres e as coloca deitadas no chão, em frente ao avô. Após um instante, ele pede ao garoto que se deite junto com elas. O avô se ajoelha e quer tocar as mulheres, uma após a outra, mas elas desviam dele. Hellinger para o grupo. Vocês podem ver como essas mulheres têm medo dele? O avô se ajoelha diante da próxima mulher, ele quer tocá-la, mas hesita. O avô está com medo de tocá-la. Após um instante para o garoto, como você se sente aqui? Encerrou a vida, não faz diferença. O avô continua se deslocando até a 6ª mulher. Hellinger pede ao garoto que se levante e se sente ao seu lado. Hellinger para a mãe. Aconteceu algo na sua família? Mãe, não. Hellinger pede ao avô que se deite ao lado das mulheres mortas. Hellinger para o avô. Você está melhor ou pior aqui? Avô, estou um pouco mais calmo. Hellinger para os representantes. Podem se sentar, obrigado. Em seguida, Hellinger posiciona o pai e uma mulher à sua frente. Hellinger para essa mulher. Você é o segredo dessa família. Após um instante, o segredo se vira e dá as costas para o pai. O pai dá um passo para trás, depois mais um. Hellinger para o pai. Você sabe o que é o segredo? Pai, acho que é minha mãe. Hellinger, o que aconteceu com ela? Pai, acho que ela não tem vontade de viver. Hellinger, sei. Hellinger conduz o pai para diante do segredo, sua mãe. Hellinger para o pai. Olhe para ela e diga, por favor, fique. O pai está bastante comovido, pois olha para o chão. Hellinger, após um instante, diga, pai, por favor, fique. Ele e a mãe se olham longamente. Após um instante, Hellinger leva a mãe para o lado, afastando-a do filho. Hellinger para a mãe. Como você está aqui? Melhor. Hellinger pede ao pai e à representante de sua mãe que se sentem. Hellinger para o garoto. O que há com você agora? Garoto, estou me perguntando o mesmo. Hellinger para o grupo. Não podemos avançar. Existe um segredo. Vou lhe propor uma coisa. Anos para viver. Como 10 anos? Você já pode começar. Garoto, o que significa isso? Hellinger, haja como se você tivesse apenas mais 10 anos. O garoto pensa longamente e fica inquieto. Hellinger, após um instante, para o garoto. Olhe para seus pais e diga a eles, vou viver por pelo menos mais 10 anos. Garoto olha para seus pais, vou viver por pelo menos mais 10 anos. Hellinger, vou me comportar como se tivesse pelo menos mais 10 anos. Garoto, vou me comportar 10 anos. O garoto e seus pais se olham longamente. Depois, o garoto desvia o olhar deles. Hellinger para o grupo.
Heringer para o grupo. Olhe mais uma vez para eles e diga: vocês não precisam se preocupar. Garoto, vocês não precisam se preocupar. Heringer, por pelo menos 10 anos, há alguma coisa. Garoto, por pelo menos 10 anos ainda estarei fazendo alguma coisa. Heringer, até algo com o que vocês possam se alegrar. Quando começa a falar, o garoto para de repente e começa a rir. Seus pais também riem. Heringer, ok, vou parar por aqui. Para o garoto, tudo de bom. Abençoe-me se eu continuar vivo. Heringer para o grupo. Gostaria de fazer mais um comentário geral. Quando olhamos para o que vivenciamos hoje, vemos que por trás daquilo que superficialmente parece ser importante, atua algo completamente diferente ao qual o indivíduo está entregue. Quando, por exemplo, um aluno se comporta de maneira estranha na escola, algumas pessoas dizem: ele poderia mudar, só precisa de boa vontade. Porém, não é assim. Há outras forças em ação as quais o atingido não compreende. Falei mais uma vez com o pai e também obtive retorno. Repassei todo o processo mais uma vez mentalmente. Quando, por exemplo, o avô foi constelado, algumas mulheres do grupo ficaram assustadas, sentiram ameaçadas. Também com base no que vimos na constelação, fica claro que algo de ruim deve ter acontecido. Para o pai, então constelei o segredo e você disse que era sua mãe. Foi demonstrado que sua mãe quer morrer. Como assim ela quer morrer? Ela quer ir até os mortos do avô. Quando você disse é minha mãe, você sorriu, você sabe que há mais coisas escondidas por trás. Minha posição é que você esteja dizendo em seu coração para sua mãe: é melhor eu ir do que você. Seu filho sente isso e ele diz a você, seu pai, com um amor profundo: é melhor eu ir do que você. Durante a pausa, disse a ele algo que talvez o ajude. Ele deve ir até esses mortos e até o avô e dizer: abençoe-me se eu continuar vivo. E deve ir até sua mãe e dizer a ela internamente: abençoe-me se eu continuar vivo. E deve dizer internamente a você e a seu pai: querido papai, abençoe-me se eu continuar vivo. Para o pai, você fará isso? É claro que fará. O pai está bastante comovido e concorda com a cabeça. Pai, vou fazer isso com o coração. Hering, exato, faça isso com o coração. Pai, obrigado. Ok. Vamos até aqui. Uhum. Eu, particularmente, achei esse exemplo também muito bom, porque não é uma nem duas, né? São muitas crianças que apresentam esse sintoma na escola, né? Ou seja, são crianças que não querem aprender. Essas crianças que não querem aprender, mas aí eu digo para vocês que não são só crianças, são jovens, são adultos, né? Todo o processo educacional anda sofrendo com uma desmotivação profunda. Isso uma diretora de uma escola, de uma grande escola aqui de Brasília, me falou, e recentemente eu vi uma outra professora da Costa Rica falando que isso foi um dos sintomas que apareceu junto com a pandemia, né? Um incremento disso. Mas o que o Bert Helling sempre nos mostra é que por trás desses fatos, né, tanto no nível pessoal como no nível, no caso, mundial, com tudo isso que nós estamos vivendo, porque isso não deixa de ter uma dimensão também, né, sistêmica, o que a gente percebe é que existem forças por detrás que atuam nas situações destas crianças que não querem aprender, desses jovens que não querem aprender, e é a vontade de morrer, né? Ou seja, para que eu vou aprender?
Isso é uma das dinâmicas. É claro que a gente pode ter outras dinâmicas, por exemplo, uma lealdade a uma família onde as pessoas não estudaram. Mas essa falta de motivação, ela é uma característica, por exemplo, dessa vontade de morrer, uma certa depressão, né? E aí o Bert Hellinger percebe isso claramente, né? Porque quem precisa morrer não precisa ir para a escola. E ele começou a fazer uma coisa que aí vocês precisam entender como o trabalho dele era e é rico e pode ser rico se a gente souber trabalhar, né? Porque eu vejo que esse livro ele fala muito sobre as crianças, mas ele também é um livro mestre de prática supervisionada. O que ele faz? Ele pega aquela criança e leva aquela criança para uma imagem interior, né? Para que ele possa enxergar os tais dos degraus, né? Ele estabelece, por assim dizer, um critério, né, como se fosse da terra para o céu, né, aquela coisa assim do degrau para poder chegar no céu. Ele coloca cada degrau, né, digamos assim, ele pergunta para o menino e o menino dá 10. Então ele fala, não, mas então você tem mais 10 anos, né? Então ele começa a fazer o quê? Vocês podem ver que é tipo uma pegadinha. Ele vai e traz a pessoa, não, você não vai morrer agora. Então, em 10 anos você ainda pode fazer muita coisa, né? E aí ele começa a fazer o trabalho com o menino, né? E aí ele foi vendo pela percepção dele a questão da relação com o avô, né? Que não era nem só um morto, né? O morto que é uma pessoa que ele tenha matado, mas eram muitos mortos não identificados, né? E também a gente relembra, né, nessa aula, já que também esse livro tem essa questão da prática supervisionada, que o morto, ele tem que, quando eu sou consteladora, que eu vou olhar para um morto, ou para onde um cliente olha, que a gente acha que é um morto, eu tenho que perceber se é um morto, se são vários mortos. Então, veja bem, Bert Hellinger aqui percebeu que são 6 mortos. Eu tenho que perceber para onde exatamente que a pessoa olha, porque assim, aonde a gente coloca a cabeça do morto é onde a pessoa está olhando especificamente. Depois a gente tem que perceber em que direção que está ali deitado esse corpo, entende? Tudo isso é uma coisa que é um desenvolvimento da percepção de um constelador familiar, né? E as outras coisas, assim, o que acontece quando os mortos fecham os olhos, quer dizer que eles alcançam uma paz. Por exemplo, no caso, a importância da conexão do toque, né? Tocar o morto, né? Deitar com os mortos. Muitas vezes Bert Hellinger ou Sophie Hellinger ou nossos professores colocam alguém para deitar junto com os mortos, ou o próprio cliente deitar junto com o morto, quer dizer assim, né? Então, ele viu toda essa dinâmica dos mortos e depois viu ainda uma outra dinâmica, quer dizer, numa geração mais antiga, o avô, ele viu morte. Numa geração depois, ele viu um segredo. E não apenas um segredo, mas a conexão da mãe com os ditos mortos do avô. Então, assim, eu também posso pegar todo um trabalho desse do Bert Hellinger e, como é que eu digo, e vendo o aspecto sistêmico. Ele tem um aspecto espiritual, mas ele também tem um aspecto sistêmico, né? Outra coisa interessante, porque é o seguinte, muitas vezes a gente coloca um representante numa constelação familiar e esse representante a gente coloca, por exemplo, um representante para o segredo. Eu não sei quem é esse segredo. Mas muitas vezes, com muita frequência, o cliente promove a identificação. Ele promove. Então, assim, quando o perguntou para ele quem é que é esse segredo, ele falou minha mãe. Entendem? Então, assim, é bom a gente colocar, às vezes a gente pode fazer a constelação inteira sem palavras, mas também a pessoa costuma fazer isso. Isso é um recurso que vocês vão ter para fazer o trabalho, né? E aí Bert Hellinger traz para uma concretude. Olha que prática incrível, ele traz uma concretude. Quer dizer assim, ele fala, você haja como se você tivesse mais 10 anos, né? Você diga para os seus pais que você vai viver por mais 10 anos. Você vai se comportar como se você tivesse mais 10 anos. Está entendendo? Então ele pegou aquele começo da imagem, lá dos degraus, contou quantos degraus, viu o que estava acontecendo e depois trouxe o menino de uma certa maneira de volta para a vida, pelo menos por mais 10 anos. Dá para entender o que ele faz? É tipo assim, ele corporifica isso na prática daquelas relações que são as relações que são importantes para esse menino. O pai, a mãe, né? Aí ele me coloca, vocês não precisam mais se preocupar, né?
por mais 10 anos eu vou fazer alguma coisa, e quem sabe, né? Ele fala assim, talvez, olha, algo que vocês se alegrem. Porque assim, aí você deixa o menino como se fosse assim, talvez, você não precisa fazer isso, mas na hora que ele fala isso, ele já fez um pouquinho. Dá para vocês estarem entendendo? Mesmo também quando uma pessoa diz assim, não, eu não consigo dizer sim. Aí você fala assim, eu ainda não consigo dizer sim. Aí a pessoa já falou sim um pouquinho, entendeu? Então ele levou o menino até a dizer, não, talvez eu faça algo que vocês se alegrem, e na hora que falou isso, todo mundo riu. Ou seja, ele construiu todo um processo, né? Dentro dessa constelação que vale a pena assim, ser estudado, né? Então, é isso, um grande exemplo. Ah, não, além de terminar isso, ele fala o final. O final foi, por isso assim, que é uma constelação mestre. O final termina como? Por favor, me abençoe. Termina com uma bênção se eu continuar vivo. Me abençoe se eu continuar vivo. Então, assim, é uma constelação para dizer bravo e aprender muitos aspectos que são necessários para o trabalho de um constelador familiar, né? E sobre o que atua numa criança, numa geração, porque nós sabemos que o que atua na alma familiar são, na base, os irmãos, os pais e os tios, os avós, os bisavós, esses 4 é o beabá. O resto são exceções de coisas mais graves, né? De um modo geral. Ok? Posso fazer uma pergunta, Isabela? Sim, claro. Na verdade, são 2, mas uma primeira é em relação ao texto e na sua fala. Você diz assim que é importante olhar, né? Também, além de perceber a questão dos mortos, olhar em que direção está. Por que isso? Uhum. E depois eu faço a pergunta para poder não atrapalhar essa resposta. Isso. Que direção está, assim, porque primeiro vocês têm que entender o seguinte, que todo o trabalho do constelador é um trabalho de desenvolvimento de uma percepção sutil, né? E assim, quem acompanhou o Bert Hellinger, ou prestou atenção, ou presta atenção, ou conviveu um pouco como eu, que organizei os eventos dele aqui em Brasília, ele é uma pessoa que quando você pergunta alguma coisa para ele, qualquer coisa que você pergunta para ele, a primeira coisa que ele faz é uma coisa assim, tipo, ele se sintoniza. Ele dá como se fosse um passo atrás, a sensação que eu tinha até que o corpo dele fazia assim, sabe? Então, assim, você quando vê um morto, quando vê uma pessoa olhando para o chão, você tem que se sintonizar e também saber quantos que estão ali. Entende? Ou em que direção que está. E sempre onde a pessoa está olhando é na cabeça. Onde eu vejo todas as pessoas colocarem. A Sofia, as pessoas colocam onde a pessoa está olhando na cabeça, que é onde é o ponto. Isso não é só no que está olhando no chão. Se a pessoa está olhando para um lado, você vai ver. Ela pode até ter uma pessoa na frente dela, mas ela não está olhando para a pessoa. Você tem que entender para onde o representante olha. Porque pode ter uma pessoa aqui, mas eu estou olhando lá atrás. Entende? Então, é um desenvolvimento de percepção, em primeiro lugar. A segunda, obrigada por essa resposta. E a segunda seria um pouco mais prático, porque eu sou professora de adolescentes. E assim, eu percebo, né, que a agonia às vezes não está tanto nos filhos, principalmente agora com esse negócio de ensino remoto, é a devolutiva dos pais, que muitos me procuram e dizem assim, Cristiane, eu não dou conta de fazer tal atividade. Aí eu sempre pergunto, mas a atividade é para você ou é para o seu filho de 14 anos? Para ver se o pai entende que ele já tem uma certa autonomia de resolver a atividade sozinho, né? Ou sozinho. Mas só que muitos pais confundem esse papel. E como fazer o pai enxergar o que é dele e o que é do filho? Entendeu? Teve uma, por exemplo. E o professor enxergar o que é dele e o que é dos pais, e os pais enxergarem o que é deles, o que é do professor, e o aluno fazer a parte dele, né? Porque convenhamos que tem essa parte aí, que é uma real também, que os alunos também têm que ir crescendo
e se tornando responsáveis, né? Com certeza, aí a gente vê todos os emaranhamentos, né? De como a ordem correta vai beneficiar a todos. A pandemia só fez revelar isso. Então, o que que é? É você respeitar cada família, cada pai, cada mãe do jeito que são. E essa situação também do jeito que é, assim. Porque o trabalho do Bert Hellinger sempre tem uma postura, e essa postura é de concordância. Então, o que que é que dessa situação nós temos para poder aprender? Entende? Então, Sim. assim, o que eu vejo em primeiro lugar é que os pais têm que ficar no lugar deles e só dar uma ajeitada na tecnologia. Mas os professores também precisam entender que aqueles pais são os melhores pais para esse aluno. Né? Então, cada um no seu lugar. Eu acho que, partindo da concordância com a situação, né, dessa compreensão, o próximo passo ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Você fala assim, por si só, né? Isso. O próximo Mas passo. eu acho que é sempre isso, assim, é do tipo, queridos pais, os alunos já sabem como mexer com a tecnologia, não é necessário que vocês ajudem na tarefa. Isso é ok, você pode mandar uma cartinha assim, mas é com aquele respeito de entender que alguns podem, inclusive, continuar desse jeito. Entendeu? Assim, é especial mesmo, ela pretendia, né, porque já resolveu mudar de ideia, de mandar a filha para uma outra região, né, para poder ficar com a irmã, para ver se a irmã muda a menina, porque ela não dá conta de fazer a menina parar de jogar para fazer atividade. Aí ela toma o lugar da menina e faz a atividade e manda, mas... Que coisa maravilhosa, não? Porque aí você está vendo de que maneira, na prática, as dinâmicas familiares influenciam no aprendizado dos alunos. Então, dentro de casa, não tem ninguém que consiga colocar um limite nessa menina. Então, cadê o pai? Entende? Então, assim, nós precisamos chamar os pais aí para conversar, né? Fazer uma reunião de conselho de classe entre os professores e chamar uma reunião pedagógica dos pais para poder tratar desse caso desse aluno. Então, você vê o tanto que é importante esse conhecimento, porque como com muito respeito essa coordenadora pedagógica vai falar sobre esse tema, da importância de ter alguém que dê limite para a menina. Entende? Entendo. E aí é muito importante chamar o pai para essa reunião. Entende? Sim. É tipo isso, a pedagogia sistêmica é você, dentro das dificuldades, dos desafios que estão acontecendo no dia a dia de cada instituição de ensino e de cada nível de ensino, é buscar uma solução que promova a paz, a ordem, o crescimento, né? Porque a ordem, né, que é a segunda ordem do amor, é a ordem. Ela pode ser a precedência, a hierarquia, mas essa ordem no tempo. É o princípio que traz a paz. E tinha uma pedagoga sistêmica, Amparo Lamoneda, se não me engano, o sobrenome, que às vezes eu troco, não sei se é Lamoneda ou a pastora agora, mas ela dizia assim, cada um no seu lugar para poder ensinar e poder aprender. Então, pais, não se preocupem, nós somos os professores. Alunos, vocês são responsáveis. A partir de que idade que eles são responsáveis por ligar o computador e fazer tudo direitinho? Até isso, eles precisam de um tutor. Esse tutor, quem é a pessoa que vai dar o limite para esse menino e vai colocar ele a ordem para poder fazer a coisa. E é isso que vocês precisam fazer, pai. Só isso, ou quem estiver cuidando da criança naquele momento. Entende? Então, essa é a função do professor. A função dos pais é ouvir isso e você, como professor, vendo que o problema, por exemplo, pode ser sistêmico, do tipo, não tem ninguém que consiga dar limite na menina, aí você tem que chamar os pais e saber o que tem que chamar, especialmente o pai. Porque o limite tem a ver com o pai. E o limite tem a ver com faz isso, faz aquilo, mas o limite também tem uma outra característica que é o abraço.
E o interessante, você Falta falando... esse abraço. O E o abraço é o limite interessante... amoroso. Hã? Sim, desculpa cortá-la, mas o interessante é que o pai não mora com a família. Isso É está só o claro. encargo da mãe. Ó, E se morasse, ia interessante. ser um homem enfraquecido, que a mãe provavelmente falava mal do pai na frente dos meninos, uma coisa desse tipo. Mas isso não cabe a nós julgar. A gente olha e fala assim, poxa vida, que aprendizado para todos, inclusive nós, né? Porque também somos nós, é como se assim, um nível de unidade mais como é que se diz? Mais materializado pela própria internet, né? Então, você está conectada a essa família, a essa situação, se ela te incomoda, ela também tem a ver com as suas questões. Então, é maneira que a gente trabalha a relação familiar. Ou seja, especialmente no caso da escola, porque não é a escola e a família e a sociedade. Então, tem muitas dimensões da utilização dessa abordagem. É assim que eu percebo. Ô, Isabela, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Além dessa postura de colocar limites, a mãe também não deveria deixar a filha sozinha fazer as tarefas? Sim, aí a escola tem que comunicar. Queridos pais, temos observado que alguns de vocês têm se preocupado com os seus filhos. Não se preocupe, a partir de tal idade, a partir de tal série, eles já têm a obrigação de fazer isso. Se algum deles ainda assim não quiser fazer, por favor, nos comuniquem, que nós vamos fazer uma reunião com essas crianças, com esses pais, para ver o que é que está acontecendo e de que maneira pode ser resolvido. Essa é a parte da escola. E é óbvio que isso tem que ter uma orientação pedagógica. Que idade é essa? Que tem que, a partir daquela idade, o que vem antes tem que ter alguém mesmo, não tem jeito. Mas também não é cumprindo o papel do professor. É alguém que simplesmente liga o computador e mantém a criança na aula, entre aspas, né? Mais algum comentário, alguma pergunta? Que maravilha, né? A gente poder ter perguntas assim de qualidade que nos ajudam a refletir também sobre coisas práticas que estão acontecendo. Então, se você aí é professor ou professora, está ouvindo isso, venha trazer suas questões também, porque é assim que a gente faz o nosso grupo de estudo, né? Ok, então podemos prosseguir. O emaranhamento. Hellinger para o grupo. Estamos vinculados aos destinos de nossa família ao longo de várias gerações passadas. Quando nos deparamos com pessoas que, de acordo com a nossa compreensão, comportam-se de maneira estranha ou fazem coisas ruins, sabemos que estão vinculadas a algo que não compreendem. Então, olhamos para além deles e, sem intervir, respeitamos seu destino especial. Quando respeitamos esse destino, sem querer fazer nada, eles ganham força. Muitas vezes temos a ideia do livre-arbítrio humano. Possuímos livre-arbítrio, mas apenas limitado. No que diz respeito às coisas grandes, como vida e morte, são outras forças que regem. O que podemos fazer então? Nós nos entregamos a essas forças também com relação ao nosso destino. Depois de entregarmos a essas forças, às vezes podemos ajudar outras pessoas, mas em sintonia com elas. Então, diminui o trabalho dos professores, o trabalho dos pais, e as crianças se sentem melhor. Por trás de tudo está uma grande confiança de que, no final, tudo se una e de que as distinções que fazemos entre bem e mal se desfaçam no final. Não há mais bons nem maus, apenas pessoas. Amei muito seu pai. Hellinger tem mais alguém que queira trabalhar comigo? Uma professora chama uma garota de aparentemente 16 anos que se senta ao lado de Hellinger. A garota olha rapidamente para Hellinger, sorri e olha para o chão. Hellinger para o grupo. Quando vocês olham para ela, quantos anos ela tem em sua alma e em seu sentimento? 3 anos. Algo aconteceu quando ela tinha 3 anos.
Para a garota, o que aconteceu? Ela balança a cabeça e olha para a mãe no meio do grupo. Hellinger chama a mãe, ela se senta ao lado dele. Hellinger para a mãe. O que aconteceu quando sua filha tinha 3 anos? Mãe, nós nos mudamos para a casa do meu marido atual. A garota começa a chorar e soluça. Hellinger, o que houve com o pai dela? Mãe, o pai dela nos abandonou. Foi embora com outra mulher. Hellinger, ela sente falta do pai. Logo vemos isso. Ela sente falta do pai. Hellinger olha para ela. Ela balança a cabeça intensamente. Hellinger para o grupo. Ela está balançando a cabeça. Sabem por quê? Tem medo de admitir na frente da mãe. Hellinger olha para a mãe. Hellinger para a mãe. Diga a ela, amei muito seu pai. Mãe, amei muito seu pai. Hellinger, diga com amor. Quando ela vai responder rapidamente, devagar, lembre-se de como você o amou. Então diga a ela a partir de sua alma. Ela dá um suspiro profundo. Hellinger, olhe para ela. Mãe, amei muito seu pai. A mãe está muito mexida. A garota chora. Hellinger pede à mãe que se sente ao lado da filha e a tome nos braços. Ela abraça, beija, acaricia a filha. Depois as duas se sentam de mãos dadas. Hellinger para o grupo. Isso é tudo o que preciso fazer. Para a mãe. Tudo de bom para vocês. Ambos os pais. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer mais uma coisa. Toda criança tem 2 pais. Para uma criança é preciso poder amar ambos os pais. Uma criança não compreende por que seus pais se separam. Ela ama ambos da mesma forma. Entretanto, quando os pais se separam e a criança fica com a mãe, às vezes ela se torna dependente da mãe em todos os aspectos. Às vezes tem medo de mostrar que ama o pai da mesma maneira. Ela tem medo de que a mãe fique com raiva e de que, além do pai, acabe perdendo também a mãe. Contudo, secretamente, ela sempre ama o pai. Quando escuta a mãe dizer que amou muito o pai, pode mostrar à mãe que também ama o pai. Então a criança se sente aliviada. A mãe aqui entendeu isso bem. Agora a filha pode facilmente dizer que ama o pai. Ela também sabe que pode ir até o pai. Lá ela se sentirá bem. Agora ela fica feliz. Para a garota, pode mostrar à vontade. A mãe também fica feliz. Mãe e filha sorriem uma para a outra. A mãe envolve a filha com os braços e a beija. Hellinger para o grupo. Ainda estava faltando isso. Ok, eu acho que aqui só para, porque o outro exemplo é maior, né? Então eu vou já ver o que a gente aprendeu aqui. Primeiro aí a gente tem então uma explicação sobre como trabalhar com os emaranhamentos, né? Ele mostra assim para a gente olhar além do emaranhamento para uma pessoa, para o emaranhamento dela, mas para além do emaranhamento, porque quando a gente respeita o emaranhamento de uma pessoa, isso é sério, viu, gente? Respeitar o emaranhamento, olhar além do emaranhamento, é assim que essa pessoa ganha força. É assim que ela ganha força. Né? E aí ele mostra, né, isso aí é um conceito central da Hellinger Ciência, né, como o livre-arbítrio é limitado. O livre-arbítrio é limitado, ele acontece em algumas situações, mas assim, digamos assim, uma escala talvez menor no seu dia a dia, vou escolher entre isso e aquilo, mas assim, sobre as questões grandes, como vida e a morte, isso não existe. Em níveis mais amplos não existe esse livre-arbítrio, né? É isso que ele está mostrando nisso. São outras forças que regem e nos resta fazer o quê? Gente, isso é muito sério, porque aqui ele está colocando o beabá para um constelador familiar, presta atenção. Nos entregamos a essas forças e aí, às vezes, nós podemos ajudar as pessoas, entendeu? Então, assim,
Ele está mostrando, tipo assim, a condição para você poder executar esse trabalho de constelação familiar, você poder se entregar, para você confiar. E isso envolve uma confiança na vida, envolve uma confiança nos seus pais, envolve uma confiança em você mesmo, envolve uma entrega, né? E uma confiança que ele fala ainda, que é de que no final vão se acabar as diferenças e se desfaçam as distinções entre o bem e o mal. Ou seja, né, que a gente possa ir além dessa distinção entre o bem e o mal, olhando para além dela. Você entende? Como se assim, eu olho para além dessa distinção do bem e do mal, até que ela, aí ele fala, que ela se desfaça. Entendem? Assim, nossa, é de uma profundidade avassaladora esse livro, assim, na maturidade que ele já está do trabalho dele, né? E aí depois o Beabá, amei muito seu pai, agora assim, vamos dizer que a gente tenta sempre, não é que a gente tenta, mas eu digo assim, a constelação é sempre na direção de que um pai reconheça o outro, né? A mãe reconheça o pai reconheça a mãe, ou pelo menos a gente faz esse trabalho na nossa alma de olhar para além desse destino deles e com isso a gente vai fazendo primeiro, né, em nós consteladores o que a família precisa fazer na nossa alma. A gente vai fazendo isso na nossa alma, né? A gente ama o pai da menina para que a mãe possa amar o pai da menina e que a menina possa amar o pai dela. Então, é isso que a gente faz enquanto constelador, né? Mas veja bem que muitas vezes é difícil para um cliente ou para alguém que está como representante reconhecer o outro, que amou o outro. Imaginem vocês o caso de um estupro. Como que a mulher vai reconhecer que amou, ou a filha dela que vem te procurar numa constelação, porque, entende? Todas as ideias de diferenciação de bom e mal, ou do que é o amor. Né? Então, é como se muitas vezes é necessário ir num lugar com o cliente que talvez não seja aos 15 anos, aos 6, que seja talvez numa conexão do pai e da mãe na concepção. Entende? E assim, e quando tem uma situação muito violenta, numa entrega, né? Porque não se sabe por que acontece um estupro. Entendem? Então, assim, eu estou falando isso assim, porque são as dimensões do que está por trás nessa reconexão entre um homem e uma mulher, né? Nesse reconhecimento do amor, que é o que cura, né? Então, aí depois assim, olha, direitos universais, olha aí, Geraldo e demais advogados que estão aí para entrar, mas assim, direitos fundamentais, direitos sistêmicos fundamentais da criança. Então, toda criança tem 2 pais. Toda criança precisa amar ambos os pais, né? Aí depois a parte psicológica. As crianças não compreendem por que os pais se separam. Elas amam da mesma forma os 2. E se a criança fica muito com a mãe, daí Bert Hellinger fala sobre a importância do pai, né? Muitas vezes ela tem medo de expressar o amor do pai, principalmente se a mãe, né, expressa o amor, o desafeto pelo pai, né? E sempre importante aqui, muito importante, quando a gente está num atendimento assim aos pais, né? Perceber que os pais podem ter mais de um tipo de linguagem. Então, assim, eles falam uma coisa, mas agem, por exemplo, com o braço cruzado de outra, entendeu? E às vezes esse tipo de dupla ou tripla comunicação acontece nos sistemas familiares, né? Então, muitas vezes a criança fica com a mãe, ela ama o pai igualmente, ela não consegue. Às vezes a mãe expressa isso claramente, mas às vezes é desse jeito. Uma dupla ou tripla comunicação enlouquecedora para uma criança, porque ela não sabe exatamente onde está a verdade. Entendem? Então, isso aí são outros aspectos bastante importantes, tanto do trabalho com os próprios pais, como da compreensão da dinâmica do que acontece com uma criança, especialmente na separação dos pais.
e também o caminho para a solução disso. Eu amei muito seu pai, eu amei muito sua mãe, eu respeito a sua mãe, eu respeito seu pai. E Beth Helling ainda diz que a criança deve ficar com o pai que mais respeita o pai ou a mãe que mais respeite o outro, né? E sempre traz assim para nós mulheres o aprendizado da importância do pai para a criança, como sendo igualmente importante para a criança. Apesar que é uma coisa que é difícil para uma mulher que carregou um filho dentro do ventre, mas que precisa ser compreendido. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Olha, nem tinha ligado meu vídeo. Eu teria outra, mas eu fico com medo de polemizar. Ainda bem que Geraldo já conhece, só que sou muito perguntadeira mesmo, mas é porque eu tenho uma outra situação. Eu tenho uma aluna que a mãe, né, ela fala, a gente não aprofunda e tudo, mas a gente vê na filha um pouco dessa angústia. É que a mãe a concebeu através daquele banco de sêmen, né? No caso, é uma produção independente. Aham. Entendeu? E a mãe nega essa questão paterna. Parece que assim... Mas aí tem que fazer uma conversa com o professor de biologia, sabe? Porque o professor de biologia tem que ensinar o seguinte, que a criança é gerada por um óvulo, mesmo que não conheça a identidade do pai, toda a carga genética está na criança e, por consequência, esse pai vive dentro da criança, na genética da célula da criança, entendeu? E que quando a mãe não reconhece essa criança, não reconhece o pai dessa criança, quer dizer que mesmo sendo um espermatozoidezinho, ele é o pai dessa criança, e assim, o todo está relacionado à parte, ou seja, aquela partezinha espermatozoide está relacionado com o todo, né, que é o pai da criança, e ela tem que entender isso. É tipo assim, tem que ter uma conversa aí, tem que ter uma aulinha, entendeu? De mostrar assim que através da biologia é assim, né? E que é muito importante para a criança que esse pai, que essa mãe reconheça que tem uma genética ali dentro dessa criança, entendeu? Que é isso. E que também teve um homem atrás desse espermatozoide, que ela pode agradecer porque tem um filho ou uma filha linda, entendeu? Então, assim, conduzir essa pessoa nesses reconhecimentos básicos, sabe? Isabela. Sempre sem julgamentos, sem julgamento. Eu ainda vou dizer uma coisa para vocês, não tem uma chavinha. Tem uma chavinha que é tipo assim, não é uma chavinha, é tipo uma varinha de condão. Assim, plim, que é tipo assim, é você entender como que você pode usar aquela situação que parece ruim, aquela situação que parece disfuncional, que parece doente, ou seja, tem alguma coisa onde ela é o contrário, ela é boa, se você conseguir, isso é como se fosse um milagre. Você pode observar, a pessoa muda o rosto dela, muda o jeito que ela está, você percebe que aconteceu a mudança de percepção. Sim? Isabela, tinha, quando ela coloca isso, a não conexão com o masculino, né? Também pode haver uma história familiar, né? De mulheres fortes, ou onde o masculino está desconhecido, não tem força. Então, adianta, por exemplo, o trabalho com a mãe, ou para olhar para o pai, alguma coisa nessa direção, ajuda, será? E ajuda a olhar também para esse primeiro homem que foi desprezado por uma mulher que não foi reconhecido. Isso. Entendeu? Uhum. Ajuda também ver, às vezes, o sofrimento que os homens causaram para as mulheres e as mulheres causaram para os homens, entendeu? Assim, mas ajuda essa cura transgeracional, às vezes, assim, de muitas gerações, com certeza, sabe? E só de trazer a consciência, porque assim, muitas vezes eu tenho muito respeito pelo ambiente da escola, não é que eu não acho que a gente não possa usar a constelação, mas é como se a gente precisasse na escola ser inteligente o suficiente para fazer também uma constelação através da percepção.
de conduzir uma pessoa a tomar consciência, por exemplo, né, por exemplo, assim, de como aquela mãe, né, que não ama o pai aqui, né, faz parte de uma família, como você falou, de mulheres fortes, né, e na conversa você ir conduzindo a pessoa a ter compreensão dessas coisas que a gente sabe que podem estar atuando, entende? Ali deu uma travadinha. A Tamara atrás que travou, Geraldo. Quer que eu prossiga a leitura até ela retornar? Faz isso, por favor, que aí a gente adianta, né? Obrigada. Nada. Mamãe, por você eu faço tudo. Um garoto de aparentemente 14 anos senta-se ao lado de Hellinger. Hellinger para esse garoto. Olá, quer trabalhar comigo? Garoto, sim. Hellinger para o grupo. Ele diz isso cheio de força. Para o garoto. Gosto disso. Você está com algum problema? Garoto, sim. Hellinger. De que tipo? Garoto. Na escola e em casa. Hellinger. O que está acontecendo em casa? Garoto. Eu fico nervoso com meu pai muito rápido. Hellinger. Quem mais fica nervoso com seu pai? Garoto. Só eu. Hellinger. Eu sei quem mais fica nervoso. Sua mãe, obviamente. Sabe como posso ver isso? Você é o filhinho da mamãe. O garoto olha para Hellinger e fica pensativo. Hellinger. O que aconteceria se sua mãe dissesse: eu respeito seu pai? O que aconteceria? Garoto. Para mim? Acho que eu ficaria feliz. Hellinger. É? Então vamos experimentar para ver. Pode ser? Garoto, sim. Hellinger para o grupo. Como vocês sabem, posso me enganar muitas vezes, mas uma constelação nunca erra. Hellinger escolhe como representante o garoto da constelação A Vida Curta. Hellinger para esse garoto. Posso confiar em você? O garoto diz que sim com a cabeça. Hellinger. Você é o pai dele. Em seguida, Hellinger toma como representante a garota da constelação anterior. Amei muito seu pai. Ela representa a mãe. Hellinger para esses representantes. Prestem atenção ao que acontece em seus corpos e em suas almas e ajam de acordo com isso. A representante da mãe olha para o chão. Ela tenta se virar para o outro lado, mas vacila. Hellinger pede a uma mulher que se deite diante da mãe de costas. Após um instante, a mãe dá vários passos para trás. A morta está muito inquieta. Hellinger coloca o garoto em frente à representante de sua mãe. Hellinger para o garoto. Diga à sua mãe. Mamãe, por você eu faço tudo. Garoto. Mamãe, por você eu faço tudo. Hellinger. Diga de coração e devagar. Garoto. Mamãe, por você eu faço tudo. Os dois se olham longamente. A mãe fecha os punhos. Hellinger para a mãe. Diga-lhe, estou com raiva. Mãe, estou com raiva. Hellinger, após um instante, para o garoto. Diga a ela novamente. Mamãe, por você eu faço tudo. Garoto. Mamãe, por você eu faço tudo. Hellinger para a mãe. Diga-lhe, estou com raiva. Mãe, estou com raiva. Os dois se olham longamente mais uma vez. Hellinger leva o garoto para o lado, de forma que a mãe fique diretamente à frente da morta.
Hellinger para a mãe. Diga à morta, estou com raiva. Mãe, estou com raiva. Hellinger, não quero você. Mãe, não quero você. Hellinger, suma daqui. Mãe, suma daqui. Hellinger, diga alto. Mãe, em voz alta, suma daqui. Ela fecha os punhos ao dizer. Ela dá mais alguns passos para trás. A morta se virou para ela. Hellinger para a mãe. Diga novamente bem alto. Mãe, suma daqui. Hellinger leva o garoto até o representante do seu pai. Eles se olham por muito tempo. Hellinger para o garoto. Diga a seu pai. Querido papai, olhe para mim como seu filho. Garoto, querido papai, olhe para mim como seu filho. Hellinger, você é grande e eu pequeno. Garoto, aqui você é grande e eu pequeno. Hellinger, sou apenas uma criança. Garoto, sou apenas uma criança. Hellinger para o grupo. Quando o escutam, percebem que ele fala como se fosse o grande. O garoto olha para Hellinger e sorri. Hellinger, diga mais uma vez. Querido papai, por favor, olhe para mim como seu filho. Garoto, querido papai, por favor, olhe para mim como seu filho. Novamente ele fala de forma arrogante. O grupo ri. Hellinger para o garoto. Agora, ajoelhe-se diante dele, olhe para ele e diga, querido papai, agora eu o respeito como meu pai. Garoto, querido papai, agora eu o respeito como meu pai. Novamente, ele fala de forma arrogante. O pai fica em pé imóvel. Hellinger conduz a mãe para o campo de visão da morta, que lhe estende a mão. Ela dá novamente alguns passos para trás. Hellinger a conduz novamente para perto da morta. Hellinger para a mãe. Diga-lhe, agora olho para você. Mãe, agora olho para você. Hellinger, como minha filha. Mãe, como minha filha. Hellinger para a mãe. Chegue mais perto. Ela se aproxima lentamente, até que a mão estendida da morta possa tocar seus pés e fica parada. Hellinger vai novamente até o garoto. Hellinger para o garoto. Diga a seu pai, por favor, olhe para mim como seu filho. Garoto de novo com voz arrogante. Por favor, olhe para mim como seu filho. Hellinger para o pai. Diga-lhe, ainda não. Pai, ainda não. Hellinger para o filho. Vá com seu movimento, da maneira que o sentir. O garoto se levanta. Hellinger para o grupo. Não era esse o movimento. Podemos ver qual era o movimento. Quem tem raiva do pai, perdeu-o. Para o garoto. Diga-lhe novamente, por favor, olhe para mim como seu filho. Ele diz novamente com voz arrogante. Hellinger para o grupo. Ele perdeu seu pai. Pobre garoto, não tem força. Sem o pai, não há força. Após um instante para o garoto. Agora diga ao seu pai, me salve. Garoto, me salve. Hellinger para o grupo. Não tem jeito. Ele perdeu seu pai e sua mãe também. A mãe também não havia se movido mais. Hellinger, vou interromper por aqui. Aos representantes, obrigado a todos. Aos representantes do pai e da mãe, vocês dois foram representantes muito bons. Pude confiar em vocês. Para o grupo, o pai não pode fazer nada para se aproximar do filho. Se o filho despreza, o pai não pode fazer mais nada para se aproximar dele. O representante do pai mostrou isso bem. Qual é a dinâmica aqui? A mãe se sente culpada pela morte de uma criança. Ela não quer a criança, ela tem raiva. Para o garoto, ela quer morrer. E você diz a ela, por você eu faço tudo, até morrer. Após um instante, só uma pessoa pode salvá-lo, seu pai. Mas só se você o respeitar. O garoto está sério. Hellinger, deixe isso atuar em sua alma. Talvez você encontre o caminho.
mas somente se você se tornar pequeno, pequeno diante do seu pai. Somos sempre pequenos diante de nossos pais. Para o grupo, quem se eleva acima dos pais acaba por perdê-los. Tende a agir como grande sem ser grande. Para o garoto, acho que você entendeu agora. Tudo de bom. Eles se dão as mãos. Hellinger para os professores. Esses dois representantes não foram excelentes? Foram completamente puros. Ambos foram muito bons. Isso mostra que também podemos fazer constelações com jovens, até com crianças. Muitas vezes, mais coisas vêm à luz do que quando trabalhamos com adultos. Sempre podemos confiar no bem que há na alma de uma criança. Continua. Tamara Vamos dar voltou. uma paradinha bem rápida, assim, porque realmente aqui também é muito importante, que é a dinâmica do amor cego que um filho tem, né? Especialmente pela mãe. Então, assim, isso assim tem que ser entendido com muita clareza, né? Mas antes disso, eu gostaria de ressaltar que ele fala, essa constelação se trata de uma constelação de um adolescente de 14 anos, né? Porque essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, se a gente pode fazer a constelação com crianças e adolescentes, e aqui ele está falando, ele fez uma constelação com adolescente, no final desse texto ele fala que sim, que nós podemos fazer constelações com jovens e até crianças também. Ele fala isso, tá? Então, assim, ele trabalhou diretamente com esse adolescente, né? E a gente sabe que os adolescentes têm resistência a um trabalho desse tipo. Então, é muito interessante como ele chama o adolescente para fazer o trabalho. Quem quer trabalhar comigo? Quem quer trabalhar comigo? Então, assim, não é tipo assim, vem se tratar, vem se cuidar, vem não sei o quê, vem receber uma ajuda, não. É quem quer trabalhar comigo, entendeu? Isso é uma coisa que me chamou a atenção, né? E, assim, muito importante para quem quer trabalhar no campo da educação, né? É um respeito também muito importante pelo pai, né? Muito importante pelo pai, porque a profissão de professor é uma profissão paterna, porque ela exige do professor uma posição de autoridade, né, de uma certa maneira, né, de hierárquica, tanto dentro da estrutura da escola como em relação aos alunos. E outra coisa interessante, ele fala assim, e olha que humildade do nosso professor, eu posso me enganar, mas uma constelação nunca erra. Nós podemos nos enganar. Por que não? Somos humanos, estamos aprendendo sempre, mas uma constelação nunca erra. Ou seja, como às vezes uma não ação, ou seja, esperar e permitir que o movimento de uma constelação se manifeste, vai sempre trazer à tona o essencial. Entendeu? Então, aí ele viu como a mãe estava conectada com o morto, provavelmente talvez um filho, um aborto, não sei, mas uma raiva, né? Com uma raiva que faz com que essa mãe não queira nem olhar para aquele morto, tenha raiva do morto, né? Quem quer que ele seja. E aí também a gente vê então que a mãe não está acessível, que a mãe quer morrer e o filho, por amor cego, a mãe faz tudo, quer morrer também, por assim dizer. Mas a gente sabe muito bem que o que mantém na vida é o pai. Então, o que acontecia em relação ao pai? Em relação ao pai, o menino era arrogante em relação ao seu pai. Ele se achava maior do que o seu pai. Ele falava, Bert Hellinger dava lá, igual a gente às vezes dá uma frase, mas não adianta, não faz efeito, porque se a pessoa não está na postura certa, se a pessoa não faz isso de coração, é só um boneco, não resolve nada, não. Então é aquilo que ele mostra aqui, o garoto estava arrogante, e aí até que ele inclusive, olha só, ele faz o pai dizer ainda não para o menino. Por favor, papai, olhe para mim, e ele faz o que o pai respeita, né? Ainda não. E aí ele fala uma coisa que é uma verdade muito dura, muito dura, muito dura, muito dura, que é que o pai não pode fazer nada para se aproximar do filho se ele o despreza. Eu acho isso duríssimo. Eu não sei, eu ainda estou, como é que se diz? É um estudo para nós mulheres, eu acho especialmente, mas assim, esse não sair do seu lugar, quando
um filho perde o respeito, né? Por assim dizer, despreza o pai, o que quer que seja, né? Então, ele faz todo esse trabalho com essa criança na direção do pai, né? Até o ponto que ele pôde fazer, porque também é necessário respeitar os limites, e ele termina deixando essa bela lição de que quem se eleva acima dos pais acaba por perdê-los, né? Oi, Isabela, Tende a mas pelo... agir uma pessoa grande, mas que não age como uma pessoa madura, como uma pessoa realmente grande, né? Assim, responsável. Mas o fato dele ter procurado, porque na hora que Bert coloca, né, olá, quer trabalhar comigo? Ele dizer sim, e ele trazer o problema, né, de que ele tem a dificuldade com o pai, já não é, de uma certa forma, um pedido de ajuda? É sim, com certeza. É muito sim. A gente tem que saber também, olha, quando começa uma constelação, se a gente pode fazer ou não. Não é assim, chega uma pessoa do meu lado e eu vou fazer a constelação, entendeu? E às vezes o que a pessoa fala não é o que ela precisa, ela não consegue nem perceber, e você tem que entender essa questão que a pessoa está trazendo. E eu falo isso para um constelador, você pode levar isso para um atendimento pedagógico também. Você tem que entender a linguagem corporal, que às vezes você vai então desenvolver um pouco da sua percepção, você vai perceber, isso aí não tem nada a ver, tem alguma outra coisa. Então aí você já leva a sua percepção, amplia a sua percepção para algo que pode estar nessa situação, né? Inclui. Tipo assim, entendeu? Maneiras de fazer esse trabalho no dia a dia. Tá? Então, assim, deixa eu ver aqui quanto que tem aqui. Então, vamos terminar esse capítulo. Tá faltando só mais um pedacinho aqui da pedagogia Hellinger e a gente termina aqui. É você, Tamara. Ah, tá bom. É que eu tive tantas questões agora, mas ok. A pedagogia Hellinger. A pedagogia Hellinger é uma pedagogia sistêmica. Qual é o seu efeito na escola? O presidente e diretor da SUDEC, Alfonso Malpica Cardenas, declarou sua profunda gratidão a Bert Hellinger, uma vez que sua visão sistêmica contribuiu intensamente no sentido de reconquistar a confiança dos pais na escola. Essa foi a terceira visita de Bert Hellinger à instituição. Em 2001 e 2003, ele já havia sido convidado pelo SUDEC para ajudar pais, professores e alunos através das constelações familiares. Nesse congresso, foi recebido como convidado especial sob enorme aplauso dos presentes. De certo modo, essa recepção foi uma forma de reconhecimento ao seu trabalho das constelações sistêmico-fenomenológicas, uma vez que se trata do fundamento para o desenvolvimento da pedagogia sistêmica praticada há muitos anos no SUDEC. Bert salientou, no entanto, que esse sucesso só fora possível devido ao trabalho pioneiro realizado por Angélica e Alfonso Malpica nos anos anteriores. Através de supervisões e mediante a presença de alunos e pais, Bert trabalhou com as constelações familiares para abordar problemas como dificuldade de concentração, hiperatividade, dislexia, além de depressão, psicose, uso de drogas e álcool. Ao serem confrontados com tais problemas, os professores muitas vezes não são capazes de transmitir os conteúdos de aprendizado de forma adequada. Surge a pergunta com relação aos culpados. Quem é o responsável pela falta de sucesso do aluno? Os pais, os professores, a escola? Em vez de tentar encontrar culpados, Bert Hellinger encontrou soluções na história de família dos alunos. Os participantes puderam observar de maneira marcante o amor com que as crianças são vinculadas a seus sistemas familiares e como a lealdade a um membro da família é capaz de influenciar o comportamento de aprendizado do aluno. Nas constelações, tornou-se claro que o professor
perde força ao olhar apenas para o problema. Por outro lado, quando olha para o aluno, enxerga seus pais por trás dele e respeita a sua história familiar, bem como as condições sobre as quais a criança cresceu, está em sintonia com o destino da criança e de sua família. Ao mesmo tempo, é capaz de sentir seus próprios pais através de si e respeitá-los. Dessa forma, também está conectado à sua força. Assim, o professor se mantém em sua própria tarefa e obtém a confiança necessária dos pais. Apenas dessa maneira se torna possível para ele ensinar aos alunos. Ele deixa o aluno e seus pais com a sua dignidade e assume sua própria dignidade em um lugar adequado como professor. A ordem. A pedagogia sistêmica também requer que a escola seja conduzida de maneira sistêmico-fenomenológica. Alguns diretores trouxeram seus problemas com os professores, e Bert Hellinger mostrou uma forma de trabalho em rodadas na qual o diretor pode dar a palavra a todos e, em seguida, tomar uma decisão adequada a todos. Também mostrou a importância da coesão entre os professores e o próximo nível na hierarquia, os diretores. Um professor que trabalha contra o diretor se torna insuportável para a escola. O mesmo ocorre quando um professor se junta com os alunos para agir contra outro professor. O sistema de ensino está submetido a certas ordens. Em primeiro lugar, vem o diretor, depois os professores, que são iguais entre si, com a diferença que aqueles que chegaram à escola primeiro como professores têm precedência sobre os que vieram depois. Muitas vezes, os novos professores querem mostrar aos antigos como as coisas devem ser feitas, e então já começa o problema. É importante reconhecer as capacidades e a competência do outro, pois nesse aspecto são todos diferentes. Se reconhecermos que todos são bons à sua maneira, mas que todos ensinam de sua forma especial, pode haver harmonia entre todos. Para poder combater a temida síndrome de burnout, afirma Hellinger, o professor deve assumir seu lugar adequado como tutor. Em primeiro lugar, vêm sempre os pais, depois os alunos e depois os professores. O professor pode ou mais embaixo. Lá o professor possui a maior força. Lá o destino e a sintonia colocam-se a seu lado. E assim ele obtém a força para seu trabalho. O fundamento necessário para o ensino só é estabelecido quando o professor se vê como o último na sequência, aluno, pais, professor. Assim, o professor não se sente mais sozinho. Ele divide a carga e pode dar um passo para trás e fazer seu trabalho com alegria. O respeito mútuo é o fundamento de uma boa educação. Que lindo, né? Bom, aqui é muito interessante, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente tem um trecho que parece que é outra pessoa que escreve, né? Pelo menos o primeiro parte, a pedagogia Hellinger, parece que é uma outra pessoa que escreve pelo estilo. A ordem, eu acho que até volta a ser o estilo do Bert Hellinger de escrever, né? E aí, muito interessante tudo que está dito aqui, porque são, né, compreensões, como vocês sabem, o CUDEC, nós tivemos as experiências aí da Marianne Frank na Alemanha, uma professora, que acompanhava o trabalho do Bert Hellinger ali no começo e que teve algumas compreensões com as suas turmas, né, dentro da escola. E, de uma certa maneira, paralelamente, eu não saberia dizer exatamente como, a Angélica estava desenvolvendo esse trabalho dentro do CUDEC, que ela começou a fazer mediante uma sequência até do que ela já fazia, que era um programa de apoio familiar, que se chamava PAF, né? E depois a maneira como ela começou muito rapidamente a desenvolver constelações, ela mesma, a fazer constelações.
Então, esse capítulo ele vai falar dessa experiência, né, chama de pedagogia Hellinger, né? Olha o nome, qual é o nome, né, adequado, por assim dizer. Só que a gente sabe que todos os nomes Hellinger têm trademark, mas ele fala que a pedagogia Hellinger, porque ela não é uma pedagogia sistêmica, ela vai além disso. Nós já sabemos que aquilo que é o olhar que o Bert Hellinger traz é sempre um olhar espiritual para a educação, para a saúde, para o direito. A gente usa o advogado sistêmico ou a pedagogia sistêmica, mas a gente sabe que a abordagem ela traz um olhar espiritual sobre o sistêmico é uma parte, ele existe. Tanto que aqui ele fala, a pedagogia Hellinger é uma pedagogia que ela também é sistêmica, né? E ela contribui, né, para no caso do CUDEC, aqui está dito que contribuiu para reconquistar a confiança dos pais na escola. Isso é muito importante, porque o processo de ensino-aprendizagem envolve as famílias, como ficou muito claro aqui na pandemia. E aí, falou assim, o Bert Hellinger vem fazendo assim vários casos de supervisão, e olha que coisa maravilha. Aqui já se sabe que a gente pode encontrar exemplo de dificuldade de concentração, de hiperatividade, dislexia, depressão, psicose, uso de drogas. Tudo isso a gente já sabe quais são as dinâmicas que estão por trás. Em vários casos, claro que não é sempre uma receita de bolo, mas a gente já sabe, a gente pode levar a alma, né? Então, é isso aí. E aí depois ele aqui isso é uma fala bem típica da Angélica, né? Ela fala assim, tipo assim, a pedagogia Hellinger, ela ao invés de encontrar culpados, encontra soluções. E eu diria assim, da maneira como a Sophie tem nos ensinado hoje em dia, ao invés de encontrar soluções, acompanhar o movimento da alma, acompanhar a alma na direção da solução. A gente não busca assim a solução numa constelação. Já foi aquela época de constelação final feliz, por assim dizer, entendeu? Então, e aí depois o lugar do professor. Vocês observaram aí o lugar do professor na ordem? O lugar do professor é o último. Primeiro são os pais, depois são os alunos, depois são os professores, né? E a educação só dá certo nesta ordem, né? E também, especialmente, quando eu tenho a minha conexão com o professor, com os meus pais. E isso é um compromisso para o resto da vida, porque isso é um desabrochar. Isso não tem fim, eu não reconectei com meu pai, não. Eu vou me reconectando até a minha morte e além. Entendem? É um processo. Então, assim, eu vou me comprometer a fazer esse trabalho comigo mesma e vou ver isso nos pais dos meus alunos. Só dessa maneira é possível ensinar, né? E cada um fica com a sua dignidade. E aí ele mostra também o que a gente já sabe, né? A ordem no sistema de ensino. Toda instituição de ensino é hierárquica e é uma maravilha poder aprender a hierarquia na escola, né? O diretor, os professores, né? E aí alguns conselhos práticos e também muito importantes agora, especialmente em tempo de pandemia, né? Assim, primeiro que, apesar de cada professor ser diferente, uns mais criativos, outros já com essa ou aquela habilidade, todos são bons da maneira como são. Então, além da ordem, dentro da escola, a gente tem assim um princípio da diversidade, um princípio de todos são bons da maneira como são, né? E, por fim, o que o Bert Hellinger fala sobre a dinâmica do burnout, ou seja, né, o estresse, e agora que chegou no limite na pandemia, o estresse, o burnout. Aí o Bert Hellinger fala, olha, você quer sair do burnout, você primeiro tem que estar só no seu lugar de tutor. Então, você não precisa resolver os problemas da família. E tem aluno que tem problema mesmo. E assim, então, se tem para resolver o problema da família, tem que ter uma ação mais precisa da parte psicopedagógica. Você é professor, você tem o seu lugar, né? E vem, o lugar é o quê? É o melhor lugar, é o último, né? E aí, então, fica mais leve para o professor, porque ele divide a carga, ele fica em último lugar, ele divide a carga, quem tem a primeira responsabilidade são os pais, depois os próprios alunos e depois os professores, mas a gente continua tendo a responsabilidade. E se o aluno não ensina, não aprende, tem todas essas dinâmicas, mas a gente também tem a nossa responsabilidade. A gente tem que fazer a nossa parte, o nosso trabalho com a nossa família e, assim, todo o trabalho pedagógico que a gente sabe que é do próprio professor.
Ok? Sinto muito aí por ter passado aí bastante hoje, foi 8 minutos. Meu Deus, Geraldo, já estamos com crédito. Mas a gente terminou um capítulo e isso foi muito bom. Muito obrigada, Tamara, Geraldo, todos vocês que estiveram aqui. E até a semana que vem. Né, Geraldo? Ok, obrigado. Boa noite a todos, a todas. Obrigado, Tamara, pela leitura. Cristiane, que nos auxiliou também com parte da leitura. Obrigado, professora Isabela. Obrigado a todos que manteram esse campo em alta. E até o dia 23, se assim o Criador nos permitir. Até lá. Tchau, até mais.